A gente tem algumas instruções importantes hoje. Pronto, comecei aqui a gravar. Eu vou apresentar uma tela aqui, compartilhar com vocês. Vamos lá. Compartilhar, vamos lá para os seminários da primeira série. Vou só esperar mais um minutinho. Se tiver mais alguém que vocês quiserem chamar para entrar, hoje vai ser bem importante, tá? Porque a gente vai separar já os grupos para os seminários, que se iniciarão em breve. Aqui. Vamos lá, gente? Então, tá aparecendo aí, gente, na tela para vocês o PowerPoint que eu tô compartilhando, que tá escrito primeira série. Fala aí. Sim? Que bom. Então, vamos lá. Gente, a partir de agora eu vou ficar alguns minutinhos lá na outra tela, tá bom? E aí já eu volto aqui no chat pra gente dividir os grupos, tudo bem? Então, vamos lá. Se alguém precisar falar comigo, eu vou pedir para abrir o microfone. Então, vamos lá. Gente, hoje é bem importante porque eu vou dar as instruções da principal avaliação contínua que vocês vão fazer nesse terceiro bimestre, tá bom? Então, as instruções... deixa eu fechar aqui a câmera porque começa a travar minha tela. Não tem jeito. Eu troco de tela e não fecho a câmera, ele começa a travar. Então, vamos lá. Bom, as instruções, então, para os seminários, bem importante, tá, gente? O que eu vou falar agora, eu quero bastante atenção de vocês. Se você perdeu algum lance, você pode perguntar ou então depois assistir na aula gravada, tá bom? Então, eu vou dividir vocês em grupos daqui a pouco, tá? E todos os integrantes do grupo devem participar da... Peraí que tem alguém chegando, tocando a campainha. Vamos ver quem é. Renan. Bom dia, Renan. Vamos lá. Voltando então aqui no coisa. Então, vocês vão fazer atividades em grupo, que serão seminários, tá? Todo mundo do grupo precisa participar, tá? Participar como? Participar da elaboração, da discussão e apresentação desses seminários, tá bom? Então, vocês têm que participar, se organizar da forma que vocês acharem melhor para que todo mundo participe, tá? Precisa participar também da apresentação, gente, porque é o momento que eu vou estar junto, tá? E aí, para eu conseguir avaliar, eu preciso avaliar aquilo que vocês me apresentarem, tá? Eu coloco como uma sugestão que vocês utilizem slides, como eu estou fazendo aqui, tá? Para apresentar para a sala. Então, mapas, gráficos, imagens, fotos, enfim, vários tipos de linguagens. Espera aí que tem mais gente chegando. Yasmin. Para vocês utilizarem vários tipos de linguagens diferentes quando vocês forem apresentar, tá? Todo mundo vai apresentar sobre os tipos de clima existentes no mundo, tá? Então eu quero que vocês utilizem slides como esse que eu estou utilizando aqui, mas trazendo mapas, gráficos, imagens, fotos, charges, vídeos, climogramas, enfim, que vocês tragam para a pessoa que vai assistir, o restante da sala, uma diversidade aí de linguagens, tá? As apresentações, elas vão ser 2 por dia, tá? Então, 2 grupos vão apresentar cada dia e elas vão durar entre 15 e 20 minutos. Então, vocês vão fazer como se vocês fossem dar aula. Vocês vão entrar aqui, já vão ter o PowerPoint preparado, vão compartilhar a tela com o restante da sala e dar a aula, o grupinho todo, microfone aberto, tá? Se quiser também a câmera aberta, e aí vocês vão dar aula como eu tô fazendo aqui com vocês, beleza? Dependendo do tema e do tipo de clima que você pegar, você pode trazer questões para debater
tá? Questões econômicas, sociais, políticas que estejam envolvidas com aquele tipo de clima que você vai falar pra gente, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês, ainda essa semana, o capítulo do livro que vocês vão usar, tá bom? Então, vocês usam o livro apenas como base, tá? Não é para você reproduzir para a sala o que o livro está falando, porque aí senão não precisava apresentar, era só ir lá e ler o livro, tá? Então, vocês vão usar o livro como base, mas complementar com outras fontes, outros materiais e outros recursos, tá? Como eu falei, mapas, gráficos, imagens, fotos, charges, vídeos, climogramas. E qualquer recurso que vocês forem usar na apresentação, vocês precisam testar. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, eu preciso testar se esse vídeo vai rodar, tá? Eu vou utilizar um GIF, preciso ver se ele vai rodar. Eu vou abrir um gráfico, um mapa, preciso testar essa apresentação. Como vocês estão em grupo, é fácil. Abre uma sala do Meet e testa esses recursos, tá? Peraí que tem alguém chegando. Nicolas. Continuando, gente, com as instruções, essa avaliação contínua, esse seminário que vocês vão apresentar vai valer 6 pontos, tá? E as datas vão ser dia 3, 10 e 17 de agosto. Impreterivelmente, não existe mudança de data, tá? Esse planejamento ele já está feito. Então, 2 grupos apresentam no 3, 2 no 10 e 1 no 17, tá? Então, essas instruções aqui eu vou deixar na aula gravada e vou disponibilizar o PowerPoint também lá no mural do Classroom para vocês. Outras datas importantes, vocês vão apresentar os seminários ao longo das 3 semanas. Na semana seguinte a gente vai fazer uma avaliação contínua sobre os seminários, tá? E aí essa avaliação contínua vai valer 4 pontos. Na semana seguinte a gente faz revisão para a prova e na outra semana já vai ser a prova de geografia no horário da aula, tá? Então, 3 semanas de seminários, 1 semana de avaliação contínua, revisão e prova, tá? É o calendário das 6 semanas a partir do primeiro dia de seminário, ok? Para a gente fazer os seminários agora, eu preciso que vocês me passem os nomes dos integrantes dos grupos, tá? Então, eu preciso que agora vocês... Eu vou voltar para a sala. Eu quero que vocês escrevam no chat. Eu preciso de 4 grupos com 3 pessoas e 1 grupo com 4 pessoas. Vamos lá. 4 grupos com 3 pessoas e 1 grupo com 4 pessoas. Vem de chat. Renan, agora que eu vi, tá? Que você perguntou. Estamos falando sobre os seminários, eu já vou falar os temas, tá bom? O Nicolas falou que vai em qualquer grupo. Então, Nicolas, eu deixo para o grupo que ficar faltando, tá bom? Então, vamos lá, gente. Escrevam aqui. O que é RT? Lua, eu não sei. Ana também, qualquer grupo. Então, o primeiro grupo vai ser Nicolas, Lua. Vocês deixaram, gente, eu vou escrever. Então, o primeiro grupo vai ser eu, Ana Júlia, Murilo e Júlia. Então, o grupo de 4 é Yasmin, Ana Júlia. Calma aí. Vamos lá. Parecendo uma doida aqui, né? Ctrl C. O grupo de 4 já tem, então eu vou escrever aqui, rapidão. Me esperem também que eu sou devagar. Júlia e Asmin. Esse é o grupo de 4. Vamos lá, então, Ana Júlia, Murilo, Júlia e Yasmin. Firmeza. Aí, vamos lá. O outro grupo vai ser Nicolas, Lua, Renan e Ana Laura. Não, é 3 só, né? Então a Ana Laura vai para o próximo. Ana Laura, Yolanda,
Renan já pus, né? Fernanda. Ana Laura, Yolanda e Fernanda. Vamos lá, preciso de mais um grupo. Quem ainda não tá em nenhum grupo? Eu vou escrever os nomes aqui enquanto vocês vão pensando aí. Então, o grupo 1, Nicolas, Lua e Renan. O 2, Ana Laura, Yolanda, Maria e Fernanda. Opa, Fernanda. Vamos lá, preciso de mais pessoinhas. Pedro, Caetano, no próximo grupo. Pedro. Quem mais tá aí, gente, que tá sem grupo? Só falar eu, e aí eu já vou colocando no grupo. Vamos lá. Igor. Davi. Ótimo. Então, Pedro, Caetano, Igor e Davi. Vamos lá. Deixa eu ver vocês. Então, vamos lá. Pedro, Caetano, Igor e Davi. Preciso então de mais 3 pessoinhas. 3 pessoinhas. Se não tiver mais ninguém aqui, depois eu vou olhar na lista e os que faltarem eu formo um grupo, tá bom? Ana Júlia, Murilo, Júlia e Yasmin. Adrian. Então vamos lá. O Adrian tá no grupo 4. Tem mais alguém, gente, que tá aqui na sala e tá sem grupo? Depois eu formo um grupo, tá bom? Com os que não estão na aula. Deixa eu ver quem mais. Eu vou olhar na lista aqui rapidinho. Vocês me ajudam. Adrian, Ana Laura, Andressa. Andressa tá aí? Não tá, né? Andressa. Yolanda, Júlia, Lua, Micaela. Falta a Micaela também. Micaela. Acho que agora fechou. Yes, é isso. Beleza, gente? Então eu vou marcar aqui no grupo 4, que vai ficar Adrian, Andressa, Andressa, eu não sei se eu escrevi do Adrian certo, se estiver errado você me perdoa, tá? Adrian, Andressa e Micaela. Firmeza, gente? Então vamos lá. Esses são os grupos. Eu quero que vocês anotem. Tá aparecendo na tela para vocês? Então vai ficar o grupo 1, Nicolas, Lua e Renan. Anotem aí. O grupo 2, Ana Laura, Yolanda e Fernanda. O grupo 3, Pedro, Igor e Davi. O grupo 4, Adrian, Andressa e Micaela. E o grupo 5, Ana Júlia, Murilo, Júlia e Yasmin. Depois eu coloco direitinho lá com letra maiúscula. Todo mundo anotou, gente? Posso seguir? Me dá um ok aí se eu posso seguir. Obrigada. Bora lá então, gente. Continuando nessa pegada dos seminários, então, os temas, tá? Vou passar os temas para vocês. Todos os temas que nós vamos trabalhar vão ser sobre climas, tipos de clima, tá? Estão todos no capítulo 11. Não sei se está aparecendo na tela cheia, o meu tá comendo um pedacinho aqui, tá? Mas não tem problema. Então, ó, o grupo 1 vai falar sobre o clima temperado, que aí seria o temperado mediterrâneo.
temperado continental e temperado oceânico. Tudo isso, gente, tá na página 127, tá? Capítulo 11. Essa semana eu já vou disponibilizar para vocês esse capítulo para vocês começarem a fazer, tá? Mas os seminários começam daqui 2 semanas. Então, o grupo 1 vai falar todos os tipos de clima temperado. O grupo 2, ele vai falar de clima glacial ou polar e clima de montanha. Também tá no capítulo 11, tá na página 128, enfim, vocês vão encontrando, tá? O grupo 3, ele vai falar sobre clima desértico e clima tropical. Tropical típico, tá? Clima desértico e clima tropical típico, são 2 tipos de clima. Também tá no capítulo 11, tá? O grupo 4 vai falar do clima tropical equatorial, do tropical de monções e o tropical de altitude, tá bom? Também no capítulo 11. E o último grupo, tive que sair aqui da tela cheia que eu não estava enxergando. E o grupo 5 vai falar dos climas de transição, que é o subtropical e o semiárido, tá bom? Então, grupo 1, os climas temperados. O grupo 2, clima glacial ou polar e clima de montanha. O grupo 3 vai falar de clima desértico e do tropical típico ou continental. E o grupo 4 vai se falar tropical equatorial, tropical de monções, tropical de altitude. E o grupo 5, subtropical e semiárido. Tudo bem, gente? Tranquilo? Deixa eu ver, Nicolas. Qual saiu o seu, Nicolas? Glacial ou polar? Ah, o Nicolas ficou lá no primeiro, né? Nicolas, é o seguinte, eu vou falar assim pra vocês, ó, eu dividi desse jeito, tá? Se vocês quiserem, vocês podem negociar com o outro grupo essa troca, tá? Então, o pessoal que ficou com o clima glacial ou polar é o grupo 2, tá? Que é a da Ana Laura, Yolanda e Fernanda. Então, vocês podem negociar com ela a troca, com elas, tá? Só que aí vocês me avisam. Vocês vão lá falar, ó, meninas, beleza, ó, o meu é Mediterrâneo, continental e oceânico, os temperados, e aí eu queria trocar com vocês glacial e clima de montanha, beleza? E aí se vocês conseguirem negociar, então vocês trocam. Ou se o outro, grupo 2 falar que tudo bem essa troca, agora a gente já faz essa troca. E aí, vocês conseguem se organizar? Vocês me avisam depois se vocês querem fazer essa troca? Pessoal do grupo 2, Ana Laura, Yolanda e Fernanda, vocês aceitam trocar? Para o pessoal ficar com um temperado? Tá, vê certinho então. Enquanto vocês estão vendo essa troca, eu vou continuando aqui, tá bom? Que aí então eu vou só falar mais algumas coisas sobre os seminários. Opa, tô na da segunda. Então, gente, os seminários, eles vão valer para vocês 6 pontos de avaliação contínua, tá? E que vocês precisam apresentar em apenas de 15 a 20 minutos, ok? Então, não pode ter menos de 15 minutos e não passar de 20 minutos. Menos de 15 minutos, porque eu entendo que é o tempo mínimo para vocês se organizarem, começarem a apresentação e falar tudo que vocês precisam. Mais de 20 minutos acaba atrapalhando o grupo que vai apresentar no mesmo dia, tá bom? Então, vocês precisam organizar o tempo, dar uma treinadinha, tá? Vou falar as datas então, tá? O grupo 1 e o grupo 2 grupo 1, então, é Nicolas, Lua e Renan, e o grupo 2, Ana Laura, Yolanda e Fernanda, vocês vão apresentar no mesmo dia, que é o dia 3/8, tá bom? Daqui 2 semanas, então, vocês vão apresentar. Tudo bem? Então, grupo 1 e grupo 2 vão apresentar no dia 3/8. O grupo 3, que é o Pedro, o Igor e o Davi, e o 4, o Adrian, Andressa e Micaela, vocês vão apresentar no dia 10, tá? Então, grupo 3 e grupo 4 vão apresentar no dia 10. E o grupo 5 vai apresentar no dia 17, tá? E aí, nesse dia 17, eu já vou finalizar, entregar para vocês as notas
desses seminários e a gente se prepara para fazer a avaliação contínua na semana seguinte, tá bom? Todo mundo conseguiu anotar aí, gente? Deixa eu voltar aqui no chat. Então, ó, vou pedir para o grupo 2, então, decidir se vocês concordam trocar com o grupo 1. As apresentações são no mesmo dia, então não vai trocar nada, só vai trocar o tipo de clima, se vocês quiserem, tá bom? Então, grupo 1 e grupo 2 no dia 3, grupo 3 e 4 no dia 10 e grupo 5 no dia 17, tá? Como vocês vão observar, no livro não tem muita coisa, são poucas informações, tá? Então não são seminários muito longos, mas vocês precisam complementar, tá? Tem ali no livro uma quantidade de informações, vocês não precisam ficar restritos a essa quantidade de informações. Existe muita coisa por aí, muita informação que vocês podem procurar para poder complementar esse seminário de vocês, como eu coloquei aqui. Trazer mapas é sempre bem legal, gráficos, imagens, vocês vão falar do tipo de clima, então mostrar para os outros grupos o que significa aquele clima. Vocês podem falar um pouquinho de tipos de vegetação também que vocês podem encontrar nesses tipos de clima. Então fazer um negócio bem diversificado, bem bonitinho, tá? Se quiser trazer vídeos, buscar, né, a melhor forma de fazer a apresentação desses vídeos, testar tudo antes, como eu falei, né? Vocês estão em grupos de 3, grupos de 4, abre uma sala do Meet, ver como que vai aparecer, se a voz sai legal, se os vídeos saem legais, se vocês conseguem projetar a tela, tá? E no dia da apresentação, nos dias, né, todos os membros do grupo têm que participar, tá? Que é participar, abrir o microfone e participar da apresentação, tá bom? Quanto menos você participar nesses itens, menos participação vocês vão ter. Fala, Iô. Não aceita a troca. Tudo bem, não tem problema, tá? Como eu fiz de forma aleatória, então a gente vai respeitar essa ordem que eu tinha feito. Então o grupo 1 vai falar de temperados, 3 tipos, e o 2, clima glacial polar e clima de montanha, tá? Eu coloquei, né, se vocês repararam aí, o grupo 2, o glacial, o polar e clima de montanha, eu só coloquei 2 porque eles são um pouquinho mais... tem mais informações para serem tratadas, tá bom? Os que tem 3 são mais curtos, os que tem 2 climas são mais longos, tá bom? Então caprichar bastante aí. Nosso grupo não precisa de troca mesmo, isso mesmo. É muito bom. Gente, é só mesmo para vocês fazerem uma atividade juntos, tá? Estarem reunidos aí, vocês podem fazer essas reuniões aqui pelo Meet, pelo WhatsApp. O importante é vocês estarem bem redondinhos no dia de fazer a apresentação, tá bom? Todo mundo anotou as datas aí, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Porque aí eu vou seguir para a continuação da aula mesmo. Vou deixar mais uns minutinhos aqui para vocês tirarem alguma dúvida. E vocês podem tirar dúvidas semana que vem também, tá, gente? Semana que vem eu vou dar um pouquinho de aula expositiva, vou falar sobre os fatores que influenciam o clima e depois eu vou abrir para a gente falar um pouquinho sobre os seminários, tudo bem? Tirar as dúvidas, vocês me falarem como que está a organização do grupo. Posso seguir então, gente? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, bora. Dando um gole de uma água aqui. Tudo bem? Então, ó, depois se tiver alguma dúvida, fala comigo por WhatsApp ou assiste a aula gravada, tá bom? Eu vou disponibilizar esse PowerPoint também lá no Classroom. Bom, eu vou parar de apresentar então esse PowerPoint e vou colocar outra coisa para vocês e vou dar continuidade então na nossa aula de hoje. Vamos lá. Às vezes ele não quer aparecer sozinho, vamos lá. Agora foi. Pessoal, eu tô compartilhando com vocês então o capítulo do livro. A partir de agora eu não tô vendo mais o chat,
tá? Se tiver algum problema, se não tá aparecendo para vocês, vou pedir para alguém abrir o microfone e me avisar, tá bom? Então, a partir de agora, eu não tô vendo mais o chat. Se alguém precisar falar comigo, eu vou pedir para abrir a câmera, ok? Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente tinha começado a falar na semana passada. Então, na semana passada, o que nós falamos? Voltando um pouquinho aqui, na semana passada nós começamos a falar dos fenômenos que ocorrem na atmosfera. Então, nós falamos um pouquinho das camadas da atmosfera, né? Falamos que tem muitas camadas e que cada camada tem uma formação diferente, né? Tem substâncias e tipos de fenômenos diferentes que vão acontecer em cada camada, tá? Falamos também da temperatura do ar, que ela vai ser diferente em cada região, dependendo da incidência solar. Falamos também na semana passada sobre a umidade do ar, né, que a gente chama de umidade relativa do ar. Falamos também dos tipos de precipitações, falamos das precipitações não superficiais, que são as chuvas, a neve e o granizo. E falamos também das condensações superficiais, nevoeiro, orvalho e geada, certo? Deixa eu voltar lá então. Pronto. Hoje, então, gente, como vocês podem ver aí, a aulinha vai ser mais curta, tá? Faltam poucas coisas aí pra gente trabalhar. Hoje nós vamos, então, falar de outros elementos aí que vão influenciar no tempo, né? E também no clima que a gente tem no mundo todo. Nós vamos, então, começar falando de pressão atmosférica, tá? Sobre a pressão atmosférica, a gente fala que a pressão atmosférica é uma força, né, a pressão que o ar exerce sobre os corpos na superfície da Terra, tá? A pressão atmosférica, né, como vocês sabem, ela é diferente em cada local do mundo, tá? Dependendo aí de alguns fatores. A gente fala, né, que a pressão atmosférica ela equivale a uma coluna de mercúrio de 1 centímetro de diâmetro e 76 centímetros de altura no nível do mar, tá? Eu acho que isso aí depois vocês estudam em física, em química, acho que em física, né? A pressão atmosférica, então, ela é o peso que o ar exerce sobre os corpos, tá? Essa pressão atmosférica, ela não é uniforme em todas as regiões do mundo, tá? A pressão atmosférica, ela vai ser diferente em cada lugar, tá? E aí as diferenças, né, da pressão atmosférica vai fazer com que a gente tenha origem os ventos, tá? A gente fala que o vento são os movimentos horizontais e verticais do ar, né, que a formação depende da distribuição das temperaturas da superfície da Terra. E as diferentes temperaturas da superfície da Terra são responsáveis pelas desigualdades de pressão atmosférica, né? E aí desse processo que vão se iniciar os ventos, tá? Nas regiões mais frias, o ar é mais pesado e nas regiões mais quentes, o ar é mais leve. E aí então, né, o mecanismo dos ventos, ele depende da maior ou menor pressão do ar sobre a superfície da Terra. Então os ventos eles vão se deslocar sempre das áreas de alta pressão, que são as áreas frias, para as áreas de baixa pressão, que são as regiões mais quentes, tá? Como vocês podem ver nessa imagem que tem aí na parte de baixo da folha, tá? Mostrando o movimento de alta pressão, que é o ar frio, que ele acaba descendo, né? Vem para a região mais quente. E aqui está mostrando a baixa pressão, que o ar quente, ele vai para cima, né? Ele vai para a região mais fria. Então, esses são os movimentos básicos que o vento faz, tá? Dependendo da temperatura e pressão atmosférica de cada local. Para a gente medir a velocidade dos ventos, a gente utiliza uma medida, né? A gente utiliza o anemômetro e a direção é dada pelo anemoscópio, que é a biruta. E a velocidade dos ventos, né, ela é medida em quilômetros por hora ou metros por segundo, tá bom? Então a gente consegue
Se você abrir lá esses aplicativos de previsão do tempo, hoje em dia eles são bem completos, então eles vão trazer a temperatura, né, que é a temperatura da atmosfera, ele vai trazer a velocidade do vento, ele vai trazer a direção do vento e também a quantidade da umidade relativa do ar prevista para aquele local. E eles trazem também as previsões, obviamente, a quantidade de chuva prevista, né, em milímetros para aquele período. Então a gente consegue então saber a velocidade do ar e para qual direção ela vai, tá bom? Continuando falando aqui sobre a circulação do ar, né? A movimentação do ar atmosférico, ela vai depender das diferenças de temperatura, né? Como eu falei agora há pouco. E cada zona climática tem uma temperatura diferente, tá? Então, algumas regiões têm altas pressões, outras baixas pressões. E aí, esses ventos, eles se movimentam a partir dessas regiões, tá? A gente tem a circulação do ar na superfície, ocorre em 3 níveis, né, de massas de ar, entre as altas, médias e baixas latitudes, ou seja, os ventos que vêm de locais, a circulação do ar que vem de locais polares vai ter uma característica. Ventos que circulam em regiões tropicais vai ter uma outra característica, e ventos de regiões equatoriais têm outra característica, tá? E aí, esses ventos vão circular a partir da temperatura e pressão atmosférica de cada região. Sobre a circulação geral do ar, a gente fala que existem 2 tipos de circulação do ar. A circulação primária, né, que são aquelas que vão determinar as zonas climáticas da Terra, né? Circulação primária, a gente vai ter os ventos que são ventos constantes, que vão ocorrer sempre, tá? Que estão nessa imagem aí, ventos principais, tá? Que a gente chama de circulação primária, são os ventos alísios e os contralísios, tá? Que são ventos que vão ocorrer na região equatorial, os polares, que logicamente são dos polos, e os ventos de leste e os de oeste. Esses que a gente chama de circulação primária, que vocês estão vendo aí como ventos principais, eles são tipos de ventos, tipos de circulação que vão ocorrer sempre, o tempo todo, tá bom? Desses tipos de circulação primária, a gente então tem uma uniformidade, eles vão estar sempre ocorrendo. Claro que podem aparecer fenômenos que modificam um pouco essa circulação, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um fenômeno El Niño, a gente vai ter um aquecimento das águas ali da região do Pacífico Sul. Isso pode modificar um pouco a temperatura desses ventos, mas não o movimento deles, tá? E a gente tem também a circulação secundária e terciária, que são outros fatores que influenciam os ventos, como relevo, latitude, proximidade do mar, também as correntes marítimas, tá? E essa circulação secundária e terciária são as que vão determinar os climas regionais e os tipos de climas, subtipos de climas de cada região, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as chamadas monções, que estão aqui na imagem de baixo, né? Elas variam de uma época do ano para outra, mas elas determinam o tipo de clima que a gente tem nessa região, que é o clima de monções, tá? Aqui vocês estão vendo a Índia, né, nessa segunda imagem, é o mapa da Índia, e aí a gente tem, durante o período de inverno, os ventos vêm de dentro do continente para fora e eles são secos. No verão, essa circulação ela se inverte, os ventos vêm do mar para dentro do continente, então eles são úmidos, e isso determina o tipo de clima na Índia. As monções de verão, né, que quando ocorrem muitas chuvas, elas determinam as atividades econômicas, o modo de vida daquelas pessoas, tá? E aí essas monções podem até ser alteradas por determinados fenômenos, mas elas ocorrem o ano todo, a partir de uma observação de um longo período desse fenômeno, que a gente consegue perceber que essas monções elas ocorrem sempre, tá? Continuando, só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho das massas de ar, tá? As massas de ar, elas são porções de ar que vão apresentar características de temperatura, umidade e pressão próprias, tá? Essas massas de ar, elas são responsáveis pelo comportamento da atmosfera de forma momentânea, tá? Elas conseguem mudar repentinamente o tempo de um local,
mas é um estado momentâneo, tá? Pode ocorrer durante 1, 2, 3, 7, 10 dias, mas ela pode se modificar a qualquer momento, tá? E aí, então, as principais massas de ar que nós temos são as polares, claro que vem dos polos, né? Então, tem a polar marítima, que é fria e úmida, a polar continental, que é fria e seca. Nós temos as massas de ar tropicais, que é tropical marítima, quente e úmida, tropical continental, quente e seca. E temos também as massas equatoriais, que são sempre úmidas, né? Tudo que vem da região do Equador, ventos alísios. Então, nós temos a massa equatorial marítima, que é quente e úmida, e a equatorial continental, também quente e úmida, tá? E aí, a movimentação dessas massas de ar na atmosfera, elas vão trazer de tempos em tempos o que a gente chama de frentes, tá? Então, vou dar um exemplo. Tá muito calor, agora esses dias, né? Tá quente por ser inverno, e aí de repente fica uma maior friaca, né? Então é uma frente fria que está chegando, quando o ar frio substitui o ar quente, trazendo frio para uma região. Aí a gente tem ao contrário também, tá muito frio e de repente começa a esquentar. É uma frente quente chegando, né? Formando o ar quente, substituindo o ar frio. E nós temos também as frentes estacionárias, né, que é quando fica parado, ou uma frente fria ou uma frente quente, ela fica estacionada, parada por um tempo, tá? Elas ficam equilibradas, como aparece aí, né, na imagem. E quando a gente tem a frente em dissipação, é quando uma dessas massas começa a se dissipar, começa a ir embora, seja fria ou seja quente, tá? E aí abre para uma nova temperatura. Então, essas massas de ar, elas são determinantes para os tipos de clima, né, que a gente vai ter em cada região, e é um pouquinho do que vocês vão falar mais para frente nos seminários, tá? Eu tô dando alguns itens que são pré-requisitos para depois vocês falarem sobre os tipos de clima, tá? Eu falei um pouquinho aqui dos aspectos da atmosfera, mas no início da próxima aula eu vou falar dos fatores que influenciam o clima, tá? Cada região, dependendo da altitude, latitude, zona, né, em que está localizada, proximidade ou distância do mar, nós vamos ter diferentes características do clima, tá? E é isso que nós vamos então falar. A movimentação geral da atmosfera que nós vimos agora, né, o tempo meteorológico, junto com os fatores do clima, vão ser os determinantes para aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui em São Carlos, nós temos o clima tropical. Mas ele é o tropical típico ou o tropical continental? Não, ele não é. A gente tem características do clima tropical, mas nós temos o fator altitude. E aí, esse fator altitude aqui para a cidade de São Carlos vai gerar o clima tropical de altitude, onde nós temos temperaturas mais amenas ao longo do ano, onde nós temos maior incidência de ventos. Isso transforma o tipo de vegetação que nós vamos encontrar. Então, aqui em São Carlos, nós temos a existência da mata de araucárias, né? Que inclusive é a bandeira da cidade. Por que nós temos araucárias aqui? E não só o cerrado? Porque nós temos o fator altitude. E no fator altitude tem a existência desse tipo de vegetação, tá? Então, na próxima aula, no início da próxima aula, nós vamos falar então dos fatores que influenciam os climas, tá? Ao longo da semana, eu vou disponibilizar para vocês então o capítulo 11, que é para vocês já começarem a pensar nos seminários. E na semana que vem, eu vou dar um pouquinho de aula expositiva e na segunda parte da aula nós vamos falar sobre os seminários, tá? Se vocês já observaram alguma coisa, se tem alguma dúvida, como que está o andamento disso. Tudo bem? Essa semana, gente, eu não vou dar nenhuma tarefinha, porque eu já quero que vocês comecem a pensar nos seminários, conversar entre vocês, tá bom? Todo mundo tá lá no grupo do WhatsApp, todo mundo consegue se conversar, cada um separado nos seus grupos, aí vocês conseguem se falar, conversar, para conseguir organizar os seminários. No caso aqui, gente, o Adrian, né? O Adrian tá aí, né? Adrian, eu preciso que você entre em contato com as meninas, tá? Com a Andressa e com a Micaela para falar um pouquinho sobre esse seminário. Eu vou mandar mensagem para elas também, mas eu preciso também que você fale com elas, que vocês comecem a se organizar, tá bom? Porque o de vocês é só na segunda semana de apresentações, dá tempo de vocês
se ajeitarem aí. Tudo bem? Gente, alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui do conteúdo ou sobre os seminários? Aproveitem. A Adriana tá dormindo. Nenhuma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Se vocês tiverem então dúvidas, problemas ao longo da semana aí, vocês falam comigo, pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Todo mundo que eu conversei eu consegui atender muito bem, então entre em contato ou pelo Classroom ou por e-mail, enfim, dê um jeito de falar comigo. Do contrário, semana que vem a gente se encontra no mesmo horário, tá bom?